O Mauro César Pereira tem um destaque pra gente, né, Mauro? Sobre o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. A informação aqui é programa de informação, a gente abre espaço para o Mauro César Pereira. Eu consegui aqui a resposta do Landim, eu perguntei a ele mais cedo sobre essa situação toda, né? E o Jorge Jesus, ele respondeu, eu publiquei agora aqui no blog, né? Não fala com ele desde 2020, e eu perguntei a ele sobre as declarações dele hoje chegando em Portugal, toda essa situação. Ele dizendo, né, vimos há pouco, né, o Jesus que não trabalharam no Brasil, ele disse só isso: desejo sucesso. Me parece muito claro que não há a menor possibilidade hoje, né? Hoje é dia 9, né? 9 de maio de 2022. Não há a menor possibilidade hoje. Que horas? Mas vamos botar horário. Agora são 13h01 de Landim e Jesus se abraçarem como nessa foto aí e chegarem em qualquer tipo de acordo. Então acho que o Flamengo tem que esquecer momentaneamente, pelo menos, o seu Jorge Jesus, seguir a sua vida com o Paulo Souza, com o Celso Roth, com o João Santana, com sei lá quem ele é de técnico. Como você não acha que o Flamengo, quando fala Flamengo assim, você acha que, por exemplo, o Landim, a diretoria, de repente vai pelo lado correto, diz que sim, mas e a torcida? Se não vem os resultados. Um dos problemas hoje... Sabe que a torcida organizada, a torcida enche o saco, a torcida. Mas um dos problemas hoje, acho que os dirigentes se enfrentam, eles têm que ter coragem, peito para sustentar, quando eles acreditam que algo está sendo feito numa direção que vai chegar a algum lugar e eventualmente você vai ter acidente de percurso, ignorar. Até porque algumas ações de hashtag, essas coisas, são organizadas, nitidamente são organizadas. Eu fiquei muito desconfiado, até um amigo meu me alertou para isso, eu fui dar uma fuçada lá na rede social, achei também muito estranho. O Flamengo ganhou da Universidade Católica na semana retrasada, nunca havia vencido lá, 3 jogos, 3 derrotas, jogo difícil. Mas o time está mal no campeonato, o tetracampeão do Chile, um jogo difícil, fora de casa, jogando a sobrevivência, então foi um jogo complicado. O Flamengo com vários desfalques, ganhou o jogo. Tinha algumas ações, assim, perfis estranhos, sabe, no Twitter, só descendo a pancada. Como se tivesse perdido o jogo. Falei, pá, isso está desproporcional. Eu até entendo que o torcedor fale, a atuação poderia ser melhor, né, cometeu o erro em tal lance. Ok, o torcedor tem todo o direito e deve ser crítico, realmente. Mas aquilo parece uma coisa até meio orquestrada. Incondicionalmente vai ter reclamação. Se não for 8-0, com 5 gols de bicicleta, os caras vão reclamar de qualquer maneira. Então, o dirigente tem que ter coragem de sustentar. Eu acho até, por exemplo, que, pega o caso do Corinthians. O Corinthians tomou de 3-0 do Palmeiras. Foi um pandemônio. O Vitor Pereira fez escolhas que ele precisava. Ele tinha prioridades. Primeiro, ganhar do Boca. Segundo, não perder para o Deportivo Cali. Conseguiu. O Corinthians está com a classificação encaminhada. Perder para o Palmeiras 3-0 daquela maneira é péssimo? Claro que é. Mas e agora? E a tabela do campeonato? Rapidinho, que a gente está voltando agora na Rádio Jovem Pan. Agora sim, estamos de volta com o bate-pronto aqui da Jovem Pan. O Mauro César Pereira trazia aqui uma informação sobre o Flamengo. Pode seguir, Mauro. Então eu estava traçando esse paralelo. O Corinthians agora está liderando o campeonato. Passou pela tempestade. Fica lá na estatística uma derrota feia para o Palmeiras. É ruim, mas não dá para ter tudo. Então você tem que ter... Houve protesto de torcida e tudo mais. Agora, a torcida do Flamengo na rede social, a Flamimimi, que eu tanto cito aqui, algumas vezes até uma coisa bem profissional, ela leva o Flamengo a um araquiri o tempo todo. O Rogério sempre foi demitido exatamente assim. Esse mesmíssimo processo que está acontecendo agora com o Paulo Souza. É uma coisa nociva, vil, cretina, encabeçada por algum anônimo, né, ou por alguns até que não são tão anônimos assim, que incondicionalmente pede saída de técnico num clube que tem inúmeros problemas. E tem umas coisas, né? O do Vitor Pereira, ele manteve a convicção dele, ele continua. Aí você pode discutir se é bom ou não, mas ele rodar jogador é uma coisa que ele chegou à conclusão que ele tem que fazer e praticamente ele mantém. Todos os times do mundo hoje têm que rodar jogador. E ele mantém, independente de qualquer coisa. Ele teve a convicção dele. E uma coisa assim que o Mauro citou, o Flamengo nunca havia vencido no Chile a Católica, né? Ele passou a estatística de 3 jogos, nunca havia vencido. Nesses últimos anos surgiram times muito fortes aqui no Brasil, Palmeiras, Flamengo, principalmente, agora o Galo, enfim. E ficou assim uma mania de que todo jogo vai ser fácil para esses times. E não vai ser. É só pegar o histórico. Até na primeira rodada contra o Atlético Goianiense em Goiânia, participando de bolão, eu botei um empate e acabei acertando esse aí, da Atlético e Flamengo. Por que eu botei empate? Porque eu fui olhar os últimos Flamengo é um time muito chato. Não, com os carioca. O Flamengo... Qualquer time lá vai lá, sofre. Em 2020 o Flamengo perdeu lá, em 2021 perdeu também. Então, não é assim. O São Paulo perdeu o título. Sim, perdeu lá. O Diniz foi demitido numa derrota em Goiânia. O Atlético Mineiro, ano passado, estava um tempão invicto, perdeu lá. Então a gente começou a achar que o Palmeiras, o Flamengo e o Galo, eles têm que ir para qualquer lugar. Vai jogar com o Fortaleza em Fortaleza. Tem que atropelar. Vai jogar na Argentina contra o Vélez. Tem que atropelar. Não é assim também. São times bons, que tem grana, mas não é. Tem até uma pessoa muito forte na diretoria do Flamengo que falou comigo
que acha que pode ter até interesse político do Kleber Leite nisso tudo. Por quê? Claro. Porque o Kleber Leite é ligado a uma outra chapa do Flamengo e poderia ter deixado claro nisso tudo. Com esses caras no poder, o Jorge Jesus não vai voltar. Se fosse comigo, ele voltaria. Então, uma pessoa bem forte no Flamengo deixou isso bem claro numa conversa que teve comigo. Para mim, o Kleber Leite pode ter um baita interesse nisso tudo. Ele botou ali o Renato Maurício Prado, ele botou ali o Jorge Jesus e deixa transparecer que a atual diretoria não banca o Jorge Jesus e uma outra que ele apoia traria o Jorge Jesus de volta. O Flamengo é muito política. Tudo no Flamengo gira em torno de política. Eu só acho que na geração que a gente está da internet, da forma como as pessoas julgam os outros, eu prefiro esperar a palavra da pessoa para eu julgar a pessoa. E eu não acho certo os ataques que foram feitos ao Jorge Jesus por algo que ele não falou em público. Por algo que vazaram, que disseram que ele falou. A gente vai continuar nesse debate, pilhado, todo o nosso time aqui na mesa do Bate-Pronto, porque eu vou ter que fazer um intervalo, é rapidinho, para você que está no rádio, é rapidinho e já voltamos com o Bate-Pronto. E seguimos aqui com esse debate Jorge Jesus, Flamengo, essa polêmica aí envolvendo a TV Globo, que colocou no freezer a entrevista, e o Renato Maurício Prado aproveitou esse papo informal para colocar no ar todas as palavras e divulgar aquilo que o Jorge Jesus queria ou não falar. O Pilhado estava ali conversando com a gente, dando a versão oficial de pessoas próximas ao Jorge Jesus. Nós vamos também para um rápido intervalo agora na TV Jovem Pan News e já voltamos com o Bate Pronto. Fica aí. Boa! Agora sim, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, por favor, deixe o seu like e a nossa hashtag Abre o Olho PS, Abre o Olho PS, para você participar nas redes sociais, mandar para cá o seu comentário para participar também dessa polêmica, desse debate tá bacana demais em relação ao Jorge Jesus, ao Flamengo. Foi ingênuo, não foi ingênuo, sabia, não sabia. Enfim, esse é o debate por aqui. Eu interrompi o Pilhado, posso chamar ele de novo? Lá do Rio de Janeiro, eu acabei interrompendo o Pilhado no raciocínio dele. É que falta só um minutinho para a gente retornar em todas as plataformas, para a gente seguir com o nosso debate. Flamengo, portanto, que perdeu nas últimas horas para o Botafogo no Mané Garrincha por 1-0, gol marcado pelo Erisson. Já a gente vai comentar também sobre as falhas individuais, Davi Luiz, o goleiro Hugo, o Arão, falhou, não falhou, a arbitragem, as polêmicas, os méritos do Botafogo, Gatito Fernandes que pegou tudo, pegou até pensamento ontem, e o Botafogo com essa vitória. Luiz Castro está invicto aqui no Brasil. Enquanto Paulo Souza vive essa crise, o compatriota, o Luiz Castro está invicto no comando do Fogão, que venceu 1-0 a equipe do Flamengo, gol marcado pelo Erisson, que é um tanque, né? Parte pra cima da marcação. Forte, né? Que faz, né? Bom centroavante. Muito bom centroavante. Saiu bravo. Estamos de volta com o Bate Pronto aqui na Jovem Pan. A gente segue com esse debate Flamengo e Botafogo, a vitória do Botafogo e as polêmicas, os bastidores do Mengão que seguem daquele jeito e vão seguir talvez dessa maneira até o dia 20, quando o Jorge Jesus... E depois de ver dia 21 se inventa outra data. Sabe o que eu queria saber assim, Pedro? Disso tudo, modo, assim, dessa discussão toda, o Kleber Leite é oposição ferrenha, né? É oposição. É oposição, né? Não necessariamente. O Gabriel Jesus, o Jorge Jesus, Gabriel Jesus, o Jesus tem amizade com... Entendeu? Veio do Rio. Ele tem, quando não aceita amizade. Ele assim, não trabalhou com o Kleber Leite. É isso que eu tô falando assim, você sai de Portugal, que você falou que tava a esposa dele, o filho. Sim. E é um grau de intimidade muito grande para uma passagem muito rápida. Que não trabalhou com o cara, isso que quando o BAP... Mas o pessoal procura, é normal. Não. Porque quando teve o negócio lá que a diretoria do Flamengo foi em Portugal, ele tava no camarote naquele jogo do Porto. O Spindle e o Marcos Braz. A diretoria falava assim, a gente tem amizade, a gente pode vir aqui em Portugal tomar um café. Sim. Lembra daquela conversa? Então, quer dizer, que grau de amizade é essa que eu vi no Brasil? Ficou um pouco, por exemplo, o Marcos Braz, depois que isso aí já pouco antes de assinar com o Paulo, ou de anunciar o acerto com o Paulo Souza, todas as vezes que se pronunciou a respeito, o Marcos Braz, ainda na Europa, ele não falou o nome do Jorge Jesus. Ele falava alguma outra... Eu não lembro. Ele falava... Estávamos em outra tratagem. O Marcos Braz, que tem um dos maiores egos da história da humanidade, ele não falava o nome do Jorge Jesus. Rapidinho. Opa.
Estamos de volta na Rádio Jovem Pan com Bate Pronto. O tema aqui é Flamengo, Jorge Jesus. Pode seguir, Mauro. Quando eu falo assim, mano, quando eu falo assim, na hora que a gente volta. o grau de amizade, pra uma vinda no Brasil muito rápida, você tem que ter um grau de amizade muito grande pra você ver uma pessoa. Legal, não, eu entendo, é um pouco tempo, mas e ainda levar o Renato Maurício. Maravilhosa, ali uma cobertura na frente da Lagoa. E ainda levar o Renato Maurício Prado pro jantar. Mas que ali o cara não foi bater foto como fã. Dono da Clefer. Ele não é convidado como fã do Jesus, né? Pra bater Também foto. um pouco, gosta. E não tem problema nenhum. Ele defende nas colunas dele a volta do Jorge Jesus. E normal, e quanto a isso, então já é uma coisa. Faz parte, assim, e de novo é de cada um, não tô aqui mesmo ficar defecando regras sobre o que fazer como jornalista, o que não fazer. Cada um assume a sua e faz. E de novo, como, não só no jornalismo, como qualquer outra área de atividade, inclusive ciências. Eu passei por uma situação agora, que foi a minha hérnia de disco. A hérnia de disco é uma das áreas mais, se opera ou não, uma das mais polêmicas, inclusive porque você pode ser tanto operado por um ortopedista, quanto, no meu caso, por um neuro. Até uma operação que você imaginaria, até as pessoas não sabem como um neuro opera. Não, se um neuro pode operar, eu fui operado por um neuro. Então, assim, até ciências exatas você pode discutir. Imagina essa discussão que é muito complexa, né? Agora, de novo, voltando aqui a quem é o treinador do Flamengo, Paulo Souza. Eu acho que ele foi de uma elegância sobre as manifestações do Jorge Jesus. Deu uma cutucada que o título mais importante é o Mundial. Não, mas ele lembrou e enalteceu um trabalho magnífico do Carpegiani, mas de uma elegância que falta ao Jorge Jesus sempre, né? E nós temos aqui essa alfinetada com elegância do Paulo Souza pra cima do Jorge Jesus. Alfinetar. A gente tem aqui a declaração do Paulo, rapidinho, a gente já vai colocar no ar, estamos ajeitando, preparando, mas foi com muita elegância. Alfinetada, do Paulo César Carpegiani, de novo, ganhou o título mundial. Quando você não alfineta, você dá um fato e de um trabalho maravilhoso de um grande jogador e de um treinador que dirigiu o maior time que eu vi na vida, que foi o Flamengo de 80 e 82. Né? Você pode até discutir a qualidade do Carpegiani e do próprio Jorge Jesus. É o maior trabalho do Jorge Jesus do Flamengo e o maior trabalho da carreira do Carpegiani foi o Flamengo de 80 e 82, quando ele tinha acabado de assumir substituindo o Dino Sani. Mas ali é muito legal. O do Guardiola no Mourinho é uma outra história que a gente pode comentar agora depois. Sim, tá no ponto a alfinetada do Paulo Souza para cima do Jorge Jesus logo após essa derrota do Flamengo para o Botafogo. Jorge é um treinador que eu respeito, respeito a história do Flamengo, respeito a importância dessa história e respeito aquilo que o Jorge foi no Flamengo em 2019, que ele conseguiu. Mas também temos que respeitar Paulo Carpegiani, que ganhou um dos títulos, se não o título mais importante da história do clube, o Mundial de Clubes. Por isso, é essa situação, ao Jorge especificamente, só peço a Deus que o abençoe, a ele e à sua família, a todos os seus, e que ele, muito sinceramente, do fundo do meu coração, que ele tenha saúde, paz, sobretudo consigo mesmo. E sucesso. Ô Mauro César, é correta a atitude do Paulo Souza? Você acha que ele fez aquilo que está dentro do alcance dele, numa circunstância, numa situação como essa? Não dá para falar muita coisa além disso que ele falou, né? Tentou manter a elegância diante de toda a situação absurda a qual ele foi submetido. E acho que foi bem. É o que ele poderia fazer, é falar isso aí que ele falou. Não dá para ir muito além disso, não. Para que baixar o nível, né? E com fato, né, gente? Ele citou um treinador que é vontade, e às vezes não é tão reconhecido. Você pode discutir a carreira do Carpegiani depois, inclusive um momento muito bom no Paraguai em 98. E ali era bem o início, né? Ele tinha acabado de encerrar a carreira de atleta. Né? Substituindo o Dino Sani, uma série de questões e tal. Pô, montou o maior time que eu vi na vida. Mas era um time assim, que era um time que vinha do Coutinho, passando pelo Dino Sani e tal, e fantástico. E eu citou um fato, e é verdade, muitas vezes não se dá o crédito devido ao Carpegiani que montou o maior time que eu vi na vida, no Brasil.